aí, pessoal? No ar, Espaço Universitário. A represa Billings Guarapiranga abastece 30% da população da cidade de São Paulo. Naquela região, diversas moradias irregulares sofrem com problemas de habitação. O trabalho de hoje é da galera de jornalismo da Universidade Santo Amaro. Vamos conhecer o cotidiano dessas famílias que estão em condições precárias. Espaço para Billings, moradias irregulares. Nessa região é uma das últimas regiões de São Paulo que ainda tem bastante verde, bastante mata, Mata Atlântica. Nós temos aqui um problema que atinge gravemente o meio ambiente. O que aconteceu foi falta de governo. Mas é importante para nós não só melhorar a vida das pessoas, mas melhorar a qualidade dos reservatórios. A nossa ação ambiental é prover infraestrutura. E como que eles querem tirar nós daqui, se não tem outro lugar para colocar? Gostaria que os grandes, eles ajudassem mais a população pobre, que necessita bastante. A gente mora aqui pela atenção financeira, porque o salário mínimo é pouco. Se eu tivesse condições de morar em outro lugar, eu ia embora agora daqui. A gente tem que zelar pelo que é nosso, porque tudo isso aqui é nosso, né? O crescimento urbano dentro da Billings ele é muito recente. Em 1970, ou por volta de 1970, começou, digamos assim, a haver o que eu chamo de uma invasão urbana, primeiro da área do Guarapiranga, depois da área da Billings. Havia um boom na cidade de construção, de indústrias, etc. e tal. Muita mão de obra veio para a cidade e não tinha onde morar. Cheguei aqui em janeiro de 89. Aí fiquei viúva em fevereiro, com 6 filhos pequenos, a mais nova tinha 5 meses, a mais velha tinha 10 anos. Eu moro aqui por necessidade, né? Que não tem outro lugar melhor para morar, então a gente recorreu por esse lado, né? Vim iludida para cá, né, achando que era uma coisa e no final das contas é outra, mas tá bom. Foi um processo muito veloz, um processo realmente muito rápido e com uma outra característica, um processo urbano que atingiu uma área que era responsável pela produção de água para abastecimento metropolitano. Então, você juntou trabalho sem ter onde morar e os donos sem cuidar da região, as pessoas foram ocupando e o Estado não tinha ações de fiscalização, etc. E o setor público, desde essa época, e pelo menos até o início da década de 90, ficou a rigor sem uma política muito definida para a região. Se demora muito para aprovar uma lei e depois a lei é aprovada, se demora para regulamentar e aí vai se demorar ainda mais para conseguir fazer com que aquela lei seja colocada em prática, que no Brasil ainda tem isso, né? O que no setor público se imaginava? Não vamos colocar infraestrutura porque senão mais gente vai morar lá. O problema é que as pessoas foram morar lá sem infraestrutura. Por que aconteceu um absurdo desse tipo na cidade de São Paulo, nas cidades do ABC, como São Bernardo, Santo André e Diadema? Falta de planejamento urbano, falta de programas habitacionais adequados nos locais adequados, falta de fiscalização, falta de avaliação de quanto é importante para uma cidade, para uma região metropolitana como São Paulo, ter os mananciais preservados para produzir água. Aí a gente percebe que muitas demandas, elas estão muito ligadas à educação ambiental, né? A falta de conhecimento das pessoas sobre a legislação, né? A falta de condições de vida, de alternativas.
Isso criou uma série de dificuldades, porque não se previa um crescimento urbano lá, não se desejava um crescimento urbano lá. Através da imobiliária, todo mundo comprou seus terrenos e construíram. Foi em 1990 isso. Você tem também uma especulação imobiliária de baixa renda, que loteia aquilo irregularmente e vende para as pessoas que muitas vezes não tem alternativa nenhuma de moradia. E por ser um salário, não tem como pagar aluguel, porque a gente ou come ou paga aluguel. No ano 2000, apareceu uma pessoa se dizendo dono da área e ele entrou com um processo de reintegração de posse, né? E eles alegando que nós eram invasores, né? As áreas continuaram sendo particulares, então os proprietários perderam o incentivo a investimentos e tudo. E oportunidades, não tinham o que fazer com as áreas, então eles meio que abandonaram. Você ainda tem um contexto socioeconômico que leva as pessoas a isso e você tem os aproveitadores que estão ali vendendo barraco, vendendo loteamento irregular, né, praticamente dentro da represa. Nós estamos falando na Billings do Guarapiranga de uma ocupação grande, de população de baixa renda. A gente calcula aí que haja 300 mil favelados, quer dizer, é uma ocupação complicada. Eu fico muito triste com tudo isso que acontece aqui e revoltada também, porque a gente pudesse mudar a nossa história, a gente mudava, mas temos pessoas que poderiam fazer mais e não fazem. Nós temos um programa que chama Programa Mananciais, a Prefeitura, o Governo do Estado. O que é o Programa Mananciais? É basicamente um plano de investimentos direcionados às bacias hidrográficas que produzem água para o abastecimento da região metropolitana. Que trata de levar infraestrutura para as áreas que são ocupadas de forma irregular, que não tem infraestrutura, promover ações junto a famílias que moram em áreas de risco, de modo a corrigir esses problemas que causam a poluição das águas das represas e tudo mais. A primeira coisa que você tem que fazer para poder equacionar o problema habitacional, o problema de qualidade de vida de quem já está lá, é você parar a invasão. Porque se você não parar a invasão, o problema só vai crescer a vida toda. Melhorar a qualidade da água dos reservatórios exige antes melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque se você não colocar infraestrutura, não der moradia digna, sistema de esgoto, etc., tratar as pessoas como cidadãs, não vai ter melhoria da qualidade da água. Antes aqui vinha pessoas fazer piquenique, que aqui a represa era limpa, não era assim, era limpa, as pessoas vinham pescar, fim de semana, vinham as famílias passar o domingo aqui. Mas o homem, aqui em São Paulo, em Salvador, em Recife, em Porto Alegre, ocupou a várzea, botou rua em cima da várzea, botou casa em cima da várzea, botou favela em cima da várzea, botou estrada em cima da várzea. E aí, quando chove, onde é que a água vai? A chuva toma conta mesmo, sai levando os móveis, sobe por cima da cama e assim vai indo por diante. Quando entrou água dentro da minha casa, nós perdemos tudo. Nós perdemos colchão, nós perdemos 2 geladeiras, máquina de lavar, roupa, documentos, você entendeu? Foi uma perca total, mas a gente não abandonou a nossa moradia porque a gente não teve para onde ir. Teve família que teve que abandonar o barraco que morava, porque caiu. Está morando de favor em outras casas. Tem umas que moram até do outro lado aqui de favor, porque não teve o dinheiro para construir de novo. E não é só eu que passo por isso. Muitos moradores que têm mais de 8 crianças aqui, 7 crianças, e passam por uma situação pior ainda do que a minha. O nosso medo é de encher a represa e encher as nossas casas, né? Nossos barracos. E não saia daí que no próximo bloco vamos conferir o fim desse trabalho.